Seu colega na votação amanhã, que vai ser importante. Você vai apresentar seu relatório amanhã à Comissão de Constituição e Justiça do Senado sobre a PEC da blindagem, não é, senador? Sim, Fabiano é meu colega 2 vezes, delegado de Polícia Civil de carreira e senador da República representando seu estado. Então, é um bom amigo, um grande parlamentar. Pois é, qual é a expectativa sua, senador Vieira, a respeito da apresentação do relatório amanhã? O relatório é pela rejeição total da PEC. A expectativa que a gente tem é que, se não por unanimidade, por larga maioria, se faça a rejeição dessa PEC no âmbito da CCJ e ela fique lá arquivada ad eternum, né? Porque é uma PEC que tem problemas de constitucionalidade, mas principalmente tem problemas de mérito. Ela é uma PEC desenhada para proteger bandidos. Ela não foi desenhada para proteger a atividade parlamentar, não tem uma vírgula nela que trata disso. E essa proteção é inaceitável e eu tenho absoluta convicção, e publicamente a imensa maioria dos senadores já se manifestaram pela rejeição da PEC. Pois é, senador. Então, deixa eu lhe perguntar, porque a pergunta é um pouco retórica, mas eu queria ouvir do senhor, até por conta, para a nossa audiência compreender o que é isso. Que garantias o senhor considera que um parlamentar deve ter pelo fato de ter sido eleito para representar a sociedade? Que tipo de garantias um parlamentar deve ter que um cidadão normal não teria normalmente? Vamos começar por aí, do ponto de vista positivo. Quais são as garantias que um parlamentar precisa ter para o exercício da sua função? Afinal de contas, foi eleito para representar a sociedade. Aquelas que já estão esculpidas na Constituição Federal, a inviolabilidade no tocante às suas opiniões, suas manifestações, seus votos. O parlamentar tem que ter condições de legislar com liberdade, fiscalizar executivo e judiciário e fazer um trabalho de opiniões, de comunicação. Isso já está na Constituição desde sempre, foi revisado e ajustado em 2001. E não vejo absolutamente nenhuma necessidade de que se tenha mais algum tipo de prerrogativa para o parlamentar, seja ele estadual, distrital ou federal. Não precisa. Isso está muito bem ajustado na legislação e, digo mais, a gente tem feito um levantamento aqui extenso de parlamentares que são investigados ou processados e a gente não encontra nada que fuja do que já está no tipo penal previsto, ou seja, não tem ninguém processado e investigado porque deu alguma opinião ou porque atuou como parlamentar. Tem gente processada porque cometeu crime, hipoteticamente, e tem que ser processado e investigado. Senador, a PEC da blindagem foi alvo das manifestações que a gente viu no fim de semana, né? Muita gente foi às ruas no Rio, em São Paulo, em todas as capitais brasileiras, se manifestar contra essa proposta, mas também contra o projeto de lei que reduz penas para condenados por golpe de Estado aqui no Brasil. Como o senhor vê essa votação no Senado, principalmente diante desse projeto que vem se desenhando de uma redução de penas para crimes envolvidos aí nessas condenações, né, para crimes pelos quais essas pessoas foram condenadas? E como é que o senhor vê a atuação do Senado em relação à anistia? São pautas absolutamente diversas, elas não têm conexão nenhuma, né? Se criou uma conexão artificial na Câmara dos Deputados para passar a boiada, e nas manifestações também, e nos atos posteriores, se tenta criar uma conexão para reforçar a ideia de que já há uma rejeição plena a qualquer proposta que mexa na questão do 8 de janeiro. São separados. Com relação à PEC da blindagem, a rejeição é ampla, quase que unânime no Senado e na sociedade. Com relação aos processos do 8 de janeiro, aí você tem uma divisão na sociedade e uma divisão no parlamento, o que exige algum tipo de debate e análise. Como o Fabiano tecnicamente falou sempre de forma brilhante, não cabe anistia, né? Não tem como você anistiar alguém que tentou dar um golpe de Estado, considerando a Constituição que nós temos hoje. E não adianta falar que no passado se fez diversamente anistias, porque não tínhamos a Constituição que temos hoje. Então, é uma questão até de lógica básica. Mas, de fato, e eu defendo isso já há bastante tempo, não de agora, eu vejo excessos no processo como ele foi tramitado e vejo excesso de pena também para alguns tipos que foram empregados. E apresentei um projeto lá em março sobre isso, inclusive, que tenta separar joio do trigo. Uma coisa é quem praticou atos materiais, essas pessoas todas têm que ser punidas e duramente punidas.
mas é bem diferente da situação de quem programou, planejou, financiou e tinha condições de executar um golpe de Estado. Acho que essa discussão ainda vai permanecer por algum tempo, mas ela não vai ser rápida, ela não vai acontecer agora e não há prognóstico definido. O que eu posso antecipar com muita clareza, a atuação criminosa do Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos, ela prejudica aqueles que querem algum tipo de anistia ou coisa parecida. Porque ninguém aqui vai legislar com a faca no pescoço, nem a justiça vai mudar sentenças com a faca no pescoço. Isso só faz sentido na cabeça de milicianos. É que o projeto que vem se desenhando e que vem sendo comunicado aí pelo relator na Câmara, que é o deputado Paulinho da Força, é um projeto de redução de penas para os crimes pelos quais essas pessoas foram condenadas, né? Então, a gente não está falando só do 8 de janeiro. Os condenados pelo 8 de janeiro terão redução das penas por esses crimes, mas também essa categoria que o senhor acabou de destacar de mandantes, de financiadores, de atores políticos. Esse texto, o senhor vê possibilidade de passar? Como eu disse, não tem texto pronto. Tem falas do Paulinho, que não é um técnico do direito, sobre o tema. Né? E isso tudo vai ter que ter uma tramitação longa, sabendo que passa nas duas casas, suas comissões, e depois vai ser submetido ao crivo do judiciário. Então, não é uma coisa... Primeiro, não é um debate do dia, e segundo, não é uma coisa simples de se fazer. Mas o que se pode fazer? E acho que nesse ponto o Fabiano não chegou a entrar com tanta clareza. O Congresso pode, naturalmente pode, revisar tipos penais, aumentando ou diminuindo penas, ou até mesmo extinguindo tipos penais. Isso é feito aqui cotidianamente, não é uma novidade jurídica. Ao fazer isso, se eu estou aumentando penas, agravando situações, não retroage. Se eu diminuo penas, retroage. Mas eu também acho que está faltando, para quem está fazendo esse processo na Câmara dos Deputados, um pouquinho mais de cautela, vamos dizer assim, cautela técnica para lidar com as coisas. Porque se a preocupação é garantir que o Bolsonaro fique em domiciliar, o Bolsonaro já preenche os requisitos de uma domiciliar, sem dúvida nenhuma. É um homem de mais de 70 anos, tem vários problemas de saúde. Muito recentemente, a gente viu o Celcinho da Vila Vintém, uma das maiores lideranças criminosas da história do crime organizado brasileiro, sendo liberado para cumprir uma domiciliar porque vai cuidar da esposa doente e ele mesmo está com a idade avançada e tem doenças. Então, assim, é muito simples essa questão, tecnicamente falando, desde que o presidente Bolsonaro não vá atrás de criar mais problemas do que ele já cria. Se ele tentar fugir ou coisa parecida, aí as condições de domiciliar vão embora. Com relação à junção de crimes, a chamada consunção, que é um crime mais grave, absorver um crime mais leve, essa é uma tese que dentro do Supremo foi ventilada por perfis tão diferentes como Barroso e Mendonça. Então, de fato, quando a conduta é uma só e você tem dois tipos penais, é muito razoável que o tipo penal de pena mais elevada absorva o tipo penal de pena mais leve. Isso, no final do dia, resultaria em uma redução de penas para o núcleo central, o núcleo crucial, como eles chamaram. Mas não é uma redução de penas que vai gerar a sensação de impunidade ou que vai estimular a nova prática de crimes, porque é uma redução de penas que ainda assim vai situar essas penas, eu imagino que acima dos 15, 17 anos de cadeia. O que eu acho que penalmente é relevante se fazer com relação a esses casos, e tenho absoluta certeza que vai acontecer em algum tempo, se revisar a situação daquelas pessoas para as quais só se tem prova de atos materiais no dia 8 de janeiro. E aí tem centenas de pessoas nessa situação e que foram condenadas dentro da convicção do chamado crime multitudinário, ou seja, um crime de multidão. Eu não identifico exatamente o que o Pedro fez, mas ele estava na multidão, vai para a mesma punição todo mundo. Então, ali eu acho que tem uma coisa para ser revisada, mas, repito, não vai acontecer agora não. Isso aí tem que ser muito bem trabalhado tecnicamente, não pode estar conectado com essa pauta eleitoreira, tem que ser uma coisa para se fazer com calma e com precisão. Existe algum caminho que o senhor imagine, senador? Nossa última pergunta aqui, sei que o dia está corrido, amanhã é um dia bastante importante para vocês. Mas o senhor tem razão. Existe algo próximo de um pouco mais de 50% da sociedade que considera bastante razoável a redução de penas
para especificamente aqueles brasileiros que invadiram e ajudaram na depredação dos prédios do Planalto, do Supremo e do Congresso Nacional. Essa percepção não é compartilhada por um número tão grande de brasileiros quando a gente fala de algum tipo de anistia ou redução, mesmo redução de pena para o ex-presidente Jair Bolsonaro e para os generais que, de fato, planejaram e iniciaram, vamos falar com franqueza, iniciaram a execução de uma tentativa de golpe militar. Se não fosse a resistência por parte do alto comando do Exército, a gente não sabe o que teria acontecido, mas aparentemente a barreira na qual eles bateram foi essa. O alto comando disse não, e a partir do momento que eles não tinham as armas, eles não puderam ir em frente, mas eles queriam. A percepção dos brasileiros é diferente. Enquanto um pouco mais de metade da sociedade considera você trazer algum tipo de perdão ou diminuição da pena para a multidão, para os organizadores, para os planejadores, para os mandantes, essa não é a percepção. Como que o Congresso poderia intervir para atuar facilitando para um grupo de pessoas que, em grande parte, foram manipuladas, sem mexer com as outras pessoas? O que poderia ser feito do ponto de vista do Congresso? A criação, o que eu sugeri já formalmente, é um projeto, como eu disse lá, de março ou fevereiro, não sei, é a criação do tipo penal privilegiado específico para esse tipo de condutas, né? Porque eu defendo a tese de que se não faça anistia para absolutamente ninguém. Desde que a justiça tenha comprovado as condutas, essas condutas são tipicamente definidas, né? São crimes, eles têm que ser punidos. A gente não pode passar um recado de impunidade. Mas a modulação de penas, a definição das circunstâncias, ela me parece absolutamente razoável e, repito, é objeto de discussão entre os ministros. Eu acho que a gravidade dos fatos gerou uma pesada de mão e uma atuação atropelada em vários pontos. E esse encontro com a história ele vai acontecer em algum momento, no sentido de revisar. Olha, aqui se passou do ponto, não foi adequado, está errado, vamos corrigir. É absolutamente viável fazer esse tipo de coisa. Não é novidade, não é surpresa, tecnicamente é absolutamente viável, não tem por que ser difícil, mas passa por uma construção política. Por que isso não aconteceu? Não vai acontecer agora, não sei se acontecerá. Porque o grupo mais raiz do bolsonarismo, em especial a família Bolsonaro, defende uma anistia ampla, total e irrestrita, ou seja, para quaisquer crimes, partindo de 2019 e chegando até os dias de hoje. E aí eu coloco nesse balaio rachadinha, Covid, eventuais pedidos de propina para vender vacina, eu boto tudo num balaio, além do golpe de Estado tentado. Então, você gera uma inviabilidade. Isso não passa, isso é inconstitucional, não vai acontecer. Em contrapartida, eu não consigo resolver a situação daqueles que deveriam ter uma situação jurídica melhor, que são esses manipulados, que cometeram atos translocados, e repito, para os quais somente se tem prova referente ao dia 8 de janeiro. Diferente é a situação daqueles que passaram por todas as etapas de atos concretos, materiais, provados, que agridem a democracia. E simplesmente falar eu quero golpe de Estado não configura crime. Tá? Na minha visão, a fala, isso aí está... Né? Agora, atos concretos, sim. E nós tivemos atos concretos, reuniões, minuta, deflagração de operações de fiscalização e monitoramento de adversários. Mesmo de políticos independentes, eu fui alvo de monitoramento 4 anos pela ABIN. Isso está aprovado, está em autos de uma investigação. Graças a Deus, nunca cometi crime, nunca tive nada. Deve ter sido o monitoramento mais monótono que eles já fizeram, mas é fato. E é crime. E é um crime que está conexo com essa coisa autoritária de golpe de Estado. Né? Mas hoje a gente não consegue avançar muito porque, para a família Bolsonaro, não interessa nem o interesse dos brasileiros real, nem o interesse daqueles que participaram dessa movimentação e que estão em situação bastante difícil, porque não contam com grandes advogados, não contam com milhões de reais ou dólares no banco e estão enfrentando tudo isso lá na papuda, com a tornozeleira ou respondendo a acordo na persecução penal. A gente não consegue avançar nisso, está paralisado. Foram 8
os golpes militares bem-sucedidos até aqui na nossa história. Sem contar, claro, com os que não vingaram. Esses são impossíveis de contabilizar. Ninguém até agora tinha sequer sido processado pelas intentonas concretizadas ou fracassadas. Esse momento de condenação de Jair Bolsonaro e dos seus aliados, ele é histórico. Mas aí fica a pergunta: o que vem daqui para frente? Como vamos votar em 2026? O país vai continuar polarizado como hoje? Será que rompemos de fato com a cultura de impunidade que permitiu esse golpe que ele fosse tentado? E mais importante, o que fazer para que isso nunca mais aconteça? Foi pensando nisso que o Meio produziu o Julgamento do Século, episódio 2 da série Democracia, uma História Sem Fim, apresentado por Flávia Tavares, roteirizado por Sérgio Rodrigues e dirigido por Ricardo Rangel. Esse documentário é um mapa, ele te mostra os bastidores, as etapas do plano golpista e costura a trama com depoimentos de juristas, militares, inclusive generais e parlamentares. O filme está disponível no Meio Premium junto com o episódio 1 da série. A Democracia não descansa jamais. Esse é apresentado por mim. Assine o streaming do Meio e assista.